Vamos lá, Lucas capítulo 2, versículo 11. Vamos ler esta passagem. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Repitam, por favor, 1, 2, 3. Pois na cidade de Davi, vamos. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor seja conosco, que suas palavras sejam ditas, que o Senhor tenha olhos voltados para nós nesta noite e decida fazer suas obras por sua misericórdia. É a nossa oração em nome de Jesus. Os que concordam, digam amém. Tome assento, glorificando Jesus. A história de um Salvador. A história do Salvador. Qual que é o tema? Glória a Deus. Essa passagem é muito lida nesta ocasião de festa. Hoje de manhã nós tivemos uma palavra muito especial a respeito, com detalhes, e vamos ver algumas coisas que o Senhor queira falar conosco, por sua misericórdia, nesta noite que antecede as festas de Natal. Que os nossos olhos sejam tirados da mesa que pode estar exposta daqui a pouco e possa ser voltado ao Salvador Jesus Cristo, que é aquele que mata de verdade a nossa fome e mata de verdade a nossa sede. A história do Salvador. Quando nós olhamos para Gênesis 3,15, encontramos uma promessa, a primeira promessa da vinda do nosso Salvador. Em resumo, o versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, poderíamos simplesmente dizer isto: nascerá da mulher um que pisará a cabeça da serpente. Quando a promessa é feita no jardim, o homem está caído, a mulher está caída, a serpente foi usada para essa queda, para esse desajuste, desacerto, perdendo o jardim, perdendo a eternidade, perdendo saúde, perdendo muitas coisas por causa da entrada do pecado que foi provocado pela serpente e aceito por Eva, aceito por Adão. O diabo não pode forçar ninguém a pecar, mas ele vive provocando pessoas ao pecado. Nós vemos que esta situação trouxe muitas misérias para a terra, mas Deus entra com sua graça. A graça de Deus não é simplesmente conhecida no Novo Testamento, com a de fato vinda do Senhor Jesus Cristo, mas ela é conhecida desde o jardim, com quando Deus cobre a nudez do casal e quando Deus faz a promessa para o casal: olha, a coisa está confusa, a coisa está feia, vocês perderam muita coisa, mas vai nascer um que vai salvar vocês disso tudo. A história do Salvador, ela começa para nós no jardim, mas para Deus, a história do Salvador começa na eternidade. Efésios capítulo 1 diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Para Deus, a história do Salvador nasce na eternidade. Quando a palavra de Deus diz, Jesus, na carta do escritor aos Hebreus, diz assim: Senhor, no rolo do livro está escrito sobre mim, tira o primeiro, estabelece o segundo. O Senhor não agrada de gordura de touros. Eu quero me ofertar, Jesus dizendo, para ser o sacrifício verdadeiro, porque esse sacrifício vai agradar o Senhor. A história do Salvador, no coração de Deus, o Pai, nasce na eternidade, numa reunião da Trindade, quando quer salvar o homem, agradando a justiça do Pai. Então, a história do Salvador tem começo nos anais da eternidade. Por quê? Porque Deus
já nos conhecia antes. Ele é Deus de fato. Ele já sabia que faria o homem, que daria ao homem uma mulher, que esta mulher seria a primeira a tomar do fruto que não devia, daria a Adão. Eles que foram feitos para a eternidade, viverem em paz, viverem em plena harmonia e serem eternos, perderiam tudo isso por obra de desobediência. O primeiro pecado que vem para a humanidade é o pecado da desobediência. Toda vez que a gente não faz aquilo que sabe que deve fazer, por instruções da palavra, estamos cometendo um pecado que tira o jardim, o pecado que tira a saúde, o pecado que tira a paz, o pecado que traz desgraças para as nossas vidas. A obediência é o segredo de alguém viver tendo o Salvador Jesus. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que pela ofensa de um, o pecado veio e reinou com o pecado a morte, né? E passou para todos. Mas ele diz que pelo sacrifício de um só, quando nós nos sujeitamos à doutrina dele, pela nossa obediência, nós alcançamos a salvação. Romanos 6,17 confirma uma dessas passagens. Quando nós olhamos para a história, desde o jardim, o diabo sabia que viria o Salvador. Então, por isso que Deus vai falar no versículo 15, retornando lá do capítulo 3 de Gênesis, que haveria um conflito, não é? Da semente da mulher com a descendência dos homens perdidos. Haveria sempre uma batalha. E o diabo, ele cria situações desde então para que o Salvador não viesse. E aí a história é longa. Mas quando Jesus nasce, que Herodes fica sabendo, é como se eu olhasse o inferno se revoltando e levantando, dizendo: agora chegou a hora da plenitude dos tempos, que estava profetizado, e o Salvador nasceu. Vamos destruir o Salvador, temos que matar o Salvador. Como Jesus estava escondido, então ele coloca no coração de Herodes que para matar todas as crianças até 2 anos, não é? Até 2 anos de idade. Por que até 2 anos? Porque ele não tinha noção exata da idade do menino. E, de repente, a matança, o choro e a lamentação das mães pelos filhos perdidos, porque o diabo não queria que o Salvador pisasse a sua cabeça. Mas toda palavra determinada pelo céu, ninguém impede que suceda. Haveria de nascer o Salvador, e ele pisaria sim a cabeça da serpente. Deus não disse: nascerá um, e quem sabe se ele vencer, ele vai pisar a cabeça da serpente. Não, ele afirmou: nascerá e pisará a cabeça da serpente. Nagadachutai. O diabo, quando vê que Jesus já está iniciando, ou está para iniciar o seu ministério, eu estou resumindo, tendo sido ali cheio do Espírito Santo, ao ser batizado no Jordão, né, que João vai dizer em 1:29, o Evangelho de João, João Batista vai dizer no versículo 29 do capítulo 1, eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus vai ser cheio do Espírito Santo, o céu vai se abrir, esse é meu filho amado, vocês devem ouvir ele, ele é quem se compraz a minha alma, a voz dos céus vai falar, e de repente agora o Espírito, no capítulo 4 de Mateus, capítulo 4 de Lucas, o Espírito Santo vai levar Jesus para ser tentado no deserto. E em 40 dias e 40 noites, ele está de jejum. Cremos que só por abstenção de alimento sólido, porque a Bíblia diz que quando ele encerra, ele tem fome, não tem sede. E a primeira coisa que a gente tem enquanto abstenção de água é sede e não fome. Mas aí são conjecturas. E, de repente, ali no deserto, por 40 dias e 40 noites, Jesus está sendo tentado. Lucas deixa isso bem claro. Agora, quando ele vai descer do monte, aí vem
3 tentações últimas. O monte, nós já estivemos lá, por alguma dessas ocasiões que fomos, lá chega a estar com 60 graus de temperatura. Um lugar inóspito, um lugar que não tem árvore, é só pedra, tem algumas entradas de cavernas de sombra, mas é um lugar bem difícil. E Jesus estava pagando o preço do seu ministério de Salvador. Quando ele vai descendo, o diabo faz as 3 tentações, querendo que Jesus caísse no engano, no erro, para que ele não pudesse ser o Salvador que pisaria a cabeça da serpente. Por isso que ele usa a palavra, nas tentações, ele usa uma palavra: se tu és o Filho de Deus. Ou seja, se ele ouve aquilo e aceitando se tu és Filho de Deus, faça esse milagre, então ele ia quebrar toda a proposta, porque ele deveria vencer e se tornar o Salvador, sendo um segundo Adão, o filho do homem. Ele tinha que vencer como homem, mesmo sendo Deus, não podia agir como Deus. Por isso, mesmo sendo Deus, ele vai esvaziar-se de si mesmo, a kenosis, e vai se tornar como um homem, e vai ser obediente até a morte de cruz, como o homem. E o diabo vem com a astúcia dele: se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, salta daqui. Se tu és, não. Eu não vim para vencer como Filho de Deus. Eu vim para vencer como homem. Porque se ele faz algo como Filho de Deus, então não poderia ser o Salvador. Aleluia. O diabo sempre com a sua astúcia, querendo impedir, querendo fazer tantas coisas. Vem a aflição de Jesus no Getsemane, a angústia de suar gotas de sangue, por certo a serpente ali estava também, mas Jesus não cedeu. Ele tinha um propósito: salvar a mim, salvar a você, salvar a humanidade. Ele queria salvar todos que morreram na esperança do Messias, e todos que depois, conhecendo e sabendo da salvação, confessasse o Messias, Jesus Cristo, como seu único Senhor e Salvador. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Por isso que nós lemos no versículo 11: hoje vos nasceu o Salvador. Aleluia, glória a Jesus. Lá em Belém Efrata, Miqueias 5:2 fala da pequena Belém Efrata, é Betlehem, vai nascer o Salvador, meus irmãos. Mas na cruz, na morte e na ressurreição nasce a salvação. O Salvador nasce em Lucas 2:11, aleluia. A salvação nasce na ressurreição do Salvador. Arabashudai. Não adiantava ter o nome de Salvador se não pagasse o preço da salvação. E a Bíblia diz que ele tomou sobre si o que nós perdemos no jardim através do primeiro casal. Lá na cruz ele tomou sobre si os pecados de todos nós. Ele tomou sobre si as maldições de todos nós. Ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Ele tomou sobre si a rejeição, a depressão, o mal. Ele tomou sobre si tudo o que precisávamos para sermos livres. E quando ele tomou sobre si, ele foi morto pelo que tomou sobre si. Mas como não havia nele pecado algum, no terceiro dia do calendário judaico, o Espírito Santo entra dentro do túmulo. A glória de Deus vem para o corpo amortecido, morto de Jesus, e ele é ressurreto dentre os mortos da Camaia. E tendo sido ressurreto numa das suas aparições, ele revela: agora sim é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Adai comandai. E quando o Salvador ressurreto está, e ele agora tem salvação, ele está dizendo: eu tenho poder. Qual que é o seu problema? Quer ser salvo? Eu tenho poder para te salvar. Qual o seu problema? Quer ser curado? Eu tenho poder para te curar. Qual o seu problema? Está depressivo? Eu tenho poder para tirar a depressão. Qual o seu problema? Satanás se levantou? Eu piso a cabeça dele.
É-me dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra, e onde for preciso. Barocachai. Ali a palavra todo poder é exousia, é poder de Deus, está nele concentrado todo o poder. Quando o Salvador nasce e quando a salvação é conquistada, não é uma religião que nasce, é um Salvador com a salvação que me faz nascido de novo. O objetivo de Jesus não foi trazer uma nova religião, mas trazer a salvação. Quando eu sou salvo, quando você é salvo, eu entro para uma religião séria. Qual que é a religião séria, pastor? A religião que vive a Bíblia. Podia ser qualquer nome. Os toque-toques, pode ser. Os ultrapassadores de derrotas, pode ser, qualquer nome, se é que vive a palavra de Deus. Porque ele não veio para trazer nova religião, ele veio trazer salvação, e ele reúne os salvos. Por isso que a igreja, quando está para nascer, ela tem alguns nomes. A igreja do caminho, ou a igreja, qualquer outro nome? A igreja dos rebeldes, a seita daqueles, a igreja dos nazarenos, a seita daqueles que estão se dizendo que o líder deles ressuscitou, nomes. Mas em Antioquia, Atos 13, nasce a primeira vez a palavra cristianismo, cristãos, aleluia. Por que cristãos? Porque de fato, quando eu sou de Cristo, Ele me faz nascido de novo, e nascido de novo eu tenho que ser um cristão pequeno. Um Cristo pequeno, cristão, aleluia. E esse nome é o nome daqueles que servem o Cristo, aleluia. Por isso o segredo não é ser evangélico, não é ser católico, não é ser espírita, não é ser budista, não, o segredo é ser cristão. Todas as lideranças que levantaram suas igrejas, suas seitas, os nomes, todos morreram, Cristo ressuscitou. A igreja verdadeira é a igreja daqueles que tiveram um encontro com Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é de fato o Filho de Deus. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus Cristo é Deus sempre existente. Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. A voz da glória disse: esse é meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. Ele é Deus, Aramandai, o Deus eterno. Ele é em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Saiu disso, é demônio, é enganação, não tem nada a ver com salvação. Mas o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para ver salvação, tinha que haver justificação. Para ver justificação, alguém tinha que morrer no meu lugar. Ele veio, o meu Salvador, e morreu no meu lugar. Por isso, Natal para nós não é uma árvore. Natal para nós não é um dia. Natal para nós não é Nicolau, não tem nada a ver com o vermelho da roupa de um gordinho. Natal para nós tem a ver com o vermelho do sangue carmesim de Jesus Cristo Salvador.
Natal para nós é mais do que as luzes que vemos nas ruas, embora isso seja bonito, mas Natal para nós é a luz dele resplandecendo na nossa alma e trazendo a nós a libertação das trevas e a salvação eterna. Amanto Shamaia. E quando a luz dele vem para nós, nós somos também luz no mundo para resplandecer, como a lua resplandecer a luz do sol da justiça. Aleluia, aleluia. Natal para nós muitas vezes provoca, em tempos de Natal para os homens, provoca tristezas, porque você vê mesas farturentas, muita fartura, muita coisa. E nós que somos cristãos, e é isso, quando eu digo nós que somos cristãos, não quero que você pense em nenhum exclusivismo, em nenhuma exaltação. Se somos cristãos, nós somos objetos da misericórdia de Deus. Mas nós que somos cristãos, quando vemos a fartura, nós sabemos que isso vem das mãos de Deus. Isso vem das mãos de Jesus Cristo, porque todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se fez teria sido feito. Então tudo que vem para a nossa mesa, de forma direta ou indireta, ainda que seja a mesa do ateu, a mesa do idólatra, a mesa de um sincrético, foi Jesus que deu. Foi Jesus que deu. Foi Jesus que deu. E aí a gente vê a fartura, mas muitas vezes ninguém lembra de agradecer o sentido do Natal, que é Jesus. Muitos não se lembram de dizer: Senhor, todas as vezes que nós comemos alguma coisa, foi o Senhor que nos deu. Pois foi a partir de ti que tudo veio a existir. Muitas vezes faz-se uma reza e não uma oração. E eu quero chamar reza aqui nessa prédica, eu quero chamar reza de repetição sem sentido. Ó tu que dá o pão, ó tu que não sei o quê, mas tu quem? Ó, se nós temos é por causa de... E muitas vezes é um discurso que não tem o contato com aquele que é o Senhor verdadeiro. Então, nesta noite, você que está pela internet, você que está aqui conosco, quando você chegar na mesa, chore antes de se alegrar. Porque foi a morte dele que foi a razão de termos alguma coisa na nossa mesa. Como assim, pastor? Mas todas as coisas foram feitas por ele, que lá não é antigo. Todas as coisas foram feitas por ele, nada do que se fez teria sido feito. Na mente de Deus, o eterno, todas as coisas já tinham sido feitas antes dele vir. Por isso que o cordeiro foi, a Bíblia não diz que o cordeiro seria morto. Ele foi morto antes da fundação do mundo, porque a crucificação, que é a crucifixão, as duas, aconteceram antes, na mente de um Deus que viu tudo acontecer. Na nossa vida, irmão William, na nossa vida nós estamos vendo acontecer, mas Deus já viu a nossa vida acontecer. Ele já viu tudo. Então, antes de agradecer o pão, as lágrimas de gratidão, porque por causa dele é que temos alguma coisa. O ateu tem alguma coisa por causa de Jesus, embora não creia nele. Se nós temos o sol e a lua, se temos a chuva, se temos as estações do ano, é por causa de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o Salvador. Aleluia. Nós temos a divisão da história antes de Cristo, depois de Cristo. Não existe o ano 0, é o ano 1, etc, muita coisa. Sabe o que eles estão querendo? Tirar Jesus de tudo. E nós temos tudo por causa dele. Agora eles estão dizendo que é
a era, antes da era comum, não é antes de Cristo não. Antes da era comum e agora na era comum, não é antes de Cristo e depois de Cristo. Estão querendo tirar Jesus. Isso começou já há algum tempo, tiveram algumas brigas por causa disso, porque eles dizem que é uma ofensa, que a religião está na frente. Jesus é antes das religiões. Jesus não é uma religião. Jesus é o Filho de Deus e o Deus que se fez carne. Acorda, terra! Jesus não tem nada a ver com religião. Ele é o sustentador da terra. Ele, pela sua palavra, sustenta todas as coisas. Acorda, terra! Jesus não é religião, Ele é o Salvador. Aleluia. Mas as pessoas estão inventando histórias para tirar Jesus de cena. Escute isso, para ficar na sua memória para a eternidade. Estão expulsando Deus e vão expulsar da terra. Já tiraram de muitos conceitos, já tiraram de muitas programações, já tiraram de muitas câmaras, câmaras de vereadores, de deputados, de tudo. Já tiraram da escola, tiraram o símbolo do cristianismo de muitos lugares, e estão só tirando. Agora quer tirar antes de Cristo, depois de Cristo, estão só tirando. Eles não sabem que estão sendo instrumentos para nos fazer prontos para o arrebatamento. Não, eles não estão tirando. Jesus está preparando a nossa saída, porque Ele disse: eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, vocês estejam também. E já que vou preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Radamacai. Eles pensam que estão expulsando Jesus, tirando a igreja de cena, tirando o nome dele de muitas coisas, mas Jesus está preparando todos nós para sermos arrebatados ao encontro do céu. Pode chamar isso de loucura, pode chamar isso de absurdo, pode dizer que a ciência não comprova isso, mas a ciência não tem que comprovar nada. O que Ele disse na sua palavra, e tinha que se cumprir, todas as coisas se cumpriram, nenhuma das palavras dele caiu por terra. Aleluia! E está para acontecer o maior evento de toda a terra, o arrebatamento dos cristãos, aleluia, dos que servem o Salvador, porque Ele vai nos salvar dessa terra. Esta é a história do Salvador. Se nós queremos alguma coisa com Ele, pare de tomar do fruto proibido. Toda perda gerou pela desobediência. Quer ter o Salvador? Eu fiz uma pergunta. Quer andar com o Salvador? Quer sentir o Salvador? Quer subir com o Salvador? Quer morar com o Salvador eternamente? Quer herdar a casa que o Salvador foi preparar para nós? Obediência. Obediência. Ele vai permitir sermos tentados. Se Ele foi tentado, nós não seríamos? Ele vai permitir muita coisa. E existe um segredo maravilhoso para esse tempo que precede o arrebatamento, e que estamos muito mais que em qualquer outra época na iminência do arrebatamento. Existe um segredo para não ficarmos. Seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, Jean, sabe de tudo, perscruta todas as coisas, conhece o coração, a intenção de Deus, a minha e do próximo. Então, se eu for cheio do Espírito Santo, terei sabedoria do alto, terei firmeza na fé e estarei pronto para subir no arrebatamento. Seja cheio do Espírito Santo. Fique sobre os pés. Nós vamos cantar aqui. Cadê o grupo de louvor desta noite?
um menino nasceu, como cantamos de manhã. E quando você falar, cantar, um menino nasceu, você vai lembrar que quem nasceu foi o Salvador. E você vai lembrar que foi o seu Salvador que nasceu. Toda a terra proclamará o nome dele. Toda língua confessará ele. Sabe estas pessoas aí, cheias de tantos, preste atenção, cheias de tantos argumentos, dizendo que Jesus não é real, que a igreja é isso, que o fulano é aquilo, falando que a igreja é opressora, que o sistema, que mais não sei o quê. Irmão, não adianta eles falar isso para um ex-cachaceiro que foi liberto numa noite só, de droga, de cachaça, de tudo que não presta. Não adianta eles falarem para mim, eu já tenho a experiência, eu já sei quem tenho crido, eu não tenho uma religião, eu tenho um Salvador. Mas essas pessoas que falam tantas coisas como estas e outras, elas vão ter que se dobrar diante dele. O Hitler, que matou milhões de judeus e disse que o cristianismo é isso ou aquilo e etc, que Jesus Cristo, ele vai ter que se dobrar diante de Jesus. O Nietzsche, que diz que Deus estava morto, apesar do conceito ser diferente do que nós interpretamos algumas vezes, estava morto no imaginário das pessoas, etc, etc, ele vai ter que se dobrar. Ele vai ter que se dobrar. Herodes vai ter que se dobrar diante do Messias. O próprio Satanás vai ter que se dobrar diante de Jesus Cristo. Aleluia. Porque ele é o Salvador. Aleluia. Porque ele é o Salvador. Toda língua tem que dizer: tu és Senhor. Rabaitu, Rashamandai, Kandai. Aqueles que desprezaram a fé, aqueles que deixaram a fé, os homens que se vestiram de mulher e disseram: agora cantamos para Deus, mas conforme que nós queremos, mesmo fazendo o que estamos fazendo, naquele dia condenados terão que se dobrar diante dele. Jesus não deu liberdade da gente criar uma religião. Ele nos salvou para vivermos a palavra dele. Não, a religião não salva. O Salvador é Jesus. E quando eu estou salvo, quem me dirige é esta palavra. E quem vai nos julgar no último dia será esta palavra. E não serão as tantas versões que os homens criaram e vão criar ainda, querendo suavizar a palavra, suavizar a doutrina. Não, quem vai nos julgar é a palavra nos escritos originais, porque os originais, estes são as palavras do Deus eterno. É hora de aliança com Deus, é hora de priorizar Deus, é hora de ser de Deus de verdade. Amados e queridos irmãos, Feliz Natal é quando tenho Salvador de verdade na minha vida. Cantemos, aleluia. Menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Isso é salvação. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso.